Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Vamos então terminar essa Revolução Francesa? Hoje a gente termina, tá bom? Então, nós falamos na última aula sobre a terceira fase da Revolução Francesa, a fase mais radical, na qual os jacobinos, que era a pequena burguesia, baixa burguesia, a burguesia mais não era tão rica, né? Eles tomaram o poder. E Robespierre foi o que estava na liderança, a maior liderança era Robespierre. Os sans-culottes ajudavam e colaboravam, porque eles gostavam dessas mudanças radicais que os jacobinos estavam fazendo, pelo menos no começo. Mas a coisa foi tomando um rumo que as pessoas começaram a desgostar. Robespierre começou a mandar executar todos os inimigos da Revolução, inclusive os amigos. Inclusive pessoas que também eram jacobinos, como o Danton, que a gente viu na aula passada. E aí, quando você começa a agir dessa maneira, semear dessa maneira, é lógico que vai ter uma colheita horrorosa. E foi o que aconteceu, porque Robespierre acabou ficando isolado e as pessoas já não estavam gostando do que ele estava fazendo no governo. O que acontece? Os girondinos, que são a alta burguesia, os girondinos, que eram aqueles burgueses mais ricos, eles vão aproveitar o momento em que Robespierre agora está isolado, enfraquecido, porque ele matou quase todo mundo e está tomando umas atitudes que as pessoas já não estão gostando. E o que eles vão fazer? Fizeram um golpe e tomaram o poder. Os girondinos tomaram o poder. O golpe foi chamado o golpe do dia 9 de Termidor. Lembra que tem o novo calendário. Então, no 9 do Termidor foi o quê? 27 de julho de 1794, tá? Primeira coisa que fizeram depois que tomaram o poder os girondinos, mandaram executar Robespierre e ainda alguma liderança que tinha dos jacobinos. E a matança continuou, né? Aí os girondinos, ajudados pelos pântanos, que era aquele meio indeciso, mas que iam para um lado para o outro, agora os pântanos estão do lado dos girondinos, eles fecham o Comitê de Salvação Pública, que tinha sido criado pelos jacobinos, eles fecham o Tribunal dos Suspeitos, eles anulam aquela lei do máximo, preço máximo, e eles estabelecem de novo o voto censitário, ou seja, só vota quem tem uma certa quantidade de riqueza, os mais ricos, ou seja, eles mesmos, né, os girondinos. E eles terminam então a nova Constituição, porque a primeira Constituição que tinha sido feita lá no começo da Revolução, que ficou pronta em 1791, ela era uma monarquia constitucional, então não valia mais. Eles ficaram tentando terminar até agora. Só os girondinos agora que terminam, depois que proclamaram a República, tinha que mudar. E agora ela foi terminada. E então entra a quarta fase da Revolução Francesa. A quarta fase ela é chamada de diretório, porque agora não é mais nem assembleia nem convenção, é diretório. Mudaram o nome de novo. Como é que funciona? O poder executivo, né, aquele que governa, não vai ser por uma pessoa, vai ser por 5. São 5 diretores. 5 diretores, tá? 5 diretores. Esse é o poder executivo. O poder legislativo, eles criaram o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos. Eles estão relembrando lá a Grécia Antiga e Roma Antiga, né? O Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos. Esse é o legislativo, que vão fazer as leis. Esse período, gente, é um período bastante turbulento. Eles estão em crise econômica, claro, tiraram ainda a lei do máximo, agora os produtos estão crescendo de preço, a inflação está aumentando. Eles vão ter várias tentativas de golpe de Estado. Vão ter pessoas que querem de volta rei e vão fazer golpe, tentar fazer golpe. Vão ter os jacobinos radicais que querem mudanças radicais fazendo golpes também. Além disso, ainda tem a coligação de outros países da Europa que não querem a Revolução Francesa e não querem essa revolução se espalhando pelos seus países, fazendo guerra contra eles. A guerra está continuando, ou seja, é um período bem difícil para se estabelecer um governo. Com toda essa situação, eles começam a ficar com medo de perder o controle, de acontecer um golpe de Estado, voltar de novo uma fase radical ou voltar uma monarquia, com medo
alguns diretores começaram a pensar o que nós podemos fazer. Eles mesmos percebiam que eles não teriam poder para manter a revolução. Então, eles pensaram, quem que detém poder? O exército. O exército tem as armas. Então, nós precisamos de alguém que seja uma autoridade forte do exército para manter o poder. E sabe o que eles vão fazer? Alguns, eram 5 diretores, não foram todos. Alguns diretores foram lá ter uma conversinha com um general do exército que tinha feito batalhas fantásticas durante essa época da Revolução Francesa. E sabe quem era? Napoleão Bonaparte. Eles foram conversar com Napoleão e pedir para Napoleão fazer um golpe de Estado e tomar o poder. Eles eram do governo e eles estavam pedindo para Napoleão tirar eles do governo e se colocar no governo, entendeu? Mas era para quê? Porque eles queriam alguém forte no governo para manter tudo que eles tinham conseguido. O que eles tinham conseguido nesse passar de 10 anos de revolução quase? Eles tinham conseguido que eles podiam participar das decisões políticas, que eles teriam mais liberdade e alguns dos ideais da Revolução Francesa tinham sido colocados em prática, como, por exemplo, direito à propriedade, direito à liberdade, a um julgamento justo, a ter uma constituição, né? Julgamento justo não durante boa parte da Revolução, mas isso eram coisas que eles tinham conquistado, que eles não queriam perder. Então, eles conversaram direitinho com Napoleão e Napoleão concordou. E no dia 18 de Brumário, que é 9 de novembro de 1799, Napoleão veio. Ele era muito famoso já, como um excelente general. Ele veio e tomou o poder na França. Tirou o poder do diretório e, fim, acabou a Revolução Francesa, tá? Última fase da Revolução Francesa, quarta fase é o diretório, onde que os próprios diretores aí pedem para Napoleão Bonaparte tomar o poder, tá? A próxima semana a gente começa a estudar então sobre o governo de Napoleão. A Revolução Francesa terminou e vai começar o período napoleônico, que também é bem interessante. Certo, gente? Então, essa semana caprichem aí nas atividades, tá? Tenta entender direitinho como que terminou essa fase da Revolução, o que os girondinos fizeram quando retomaram o poder, como é que ficou o poder e por que eles resolvem chamar alguém como Napoleão para tomar o poder. Tá bom? Uma ótima semana de estudos a vocês. Até a próxima!